Roberto Spaces, CEO e cofundador da Cipópolis. Como a análise de dados pode ajudar a descarbonizar o transporte? Bom, o processo de descarbonização do transporte vai exigir grandes investimentos aí de todos os envolvidos. E a análise de dados é fundamental para direcionar esses investimentos, monitorar os investimentos e fazer com que esses investimentos sejam feitos de forma eficiente e acelerem o processo de descarbonização para que a gente consiga bater as metas de emissão definidas pelo Brasil. Greenford Tea. Available, efficient, sustainable. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Green Talks. Lembrando que este conteúdo está disponível aqui no Spotify, no YouTube, em nossas mídias sociais e também no blog Insights. Este episódio vai tratar de um tema bastante debatido na COP26, na Escócia, que é a descarbonização do transporte para mitigar o impacto dessa atividade sobre o clima. Para comentar sobre este assunto, convidamos Roberto Spaces, CEO e cofundador da Cipópolis, que já esteve aqui no podcast e volta para compartilhar os seus conhecimentos conosco novamente. Obrigado, Roberto, por mais esta participação aqui no podcast. Imagina, Fabiano, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer conversar com você. Muito bem, vamos começar então. A gente falando aqui da Cipópolis, ela está neste momento participando de um programa apoiado pela ONU para propor soluções a diversos problemas aí relacionados à vida nas cidades. Você poderia contar um pouco para a gente, em detalhes, o que é esse programa e quais as oportunidades que um programa como esse pode trazer para a Cipópolis? Claro, esse programa é bem legal, bem interessante, está sendo bem recompensador participar. É um programa que foi organizado pela ONU e pelo governo da Escócia, né, que está organizando a COP26, em paralelo com a conferência, e o objetivo deles era identificar no mundo todo empresas inovadoras que estão desenvolvendo tecnologias que podem ajudar a combater algumas ameaças aí ao meio ambiente e alguns fatores aí de mudança climática que vão ser discutidos justamente na conferência, na COP26, né? Então, a gente participou aí de um processo de seleção mundial, nossa empresa foi selecionada, esse processo foi organizado por uma organização que se chama Civitec, que é uma rede de organismos de inovação em governo de diversos países por todo o mundo, né? E essa rede, então, selecionou algumas empresas inovadoras para esse programa de Scale Up, eles chamam de Scale Up, que o objetivo é que as empresas possam ganhar escala nas suas soluções, realizando pilotos e demonstrações das tecnologias em diversas cidades do mundo, não só nas regiões onde elas já atuam, né? Então, na prática, esse programa, ele coloca a gente em contato com membros do governo, ambientes de inovação, investidores, inclusive, de diversos países do mundo, onde a gente pode demonstrar, falar um pouco da nossa tecnologia, falar um pouco da empresa, mostrar o que a gente está fazendo e conseguir contactar justamente os responsáveis por implementarem as pautas ambientais em diversos países. Então, a gente teve reuniões aí com equipes da Espanha, da Dinamarca, da Alemanha, da Polônia, da Estônia, da Lituânia, da Escócia, da Austrália, dos Estados Unidos, do Brasil também, diversos países aí, e falando justamente com as pessoas que estão envolvidas, então falando com quem está envolvido na descarbonização do transporte, por exemplo, na Alemanha, né? Entendendo quais são as metas deles, quais são os desafios que eles têm, quais são as soluções que eles estão procurando, né? E os benefícios para a gente são vários, assim, né? Então, por um lado, a gente vai conhecer aí a realidade de diversos países que estão em estágios diferentes aí desse processo de descarbonização do transporte. Então, a gente consegue aprender um pouco com as experiências dos outros, trazer essas experiências aqui
para o Brasil e na América Latina, onde a gente já atua, mas também abrir outros mercados para a empresa, né? Então, a possibilidade aí da gente conseguir fazer um piloto da nossa tecnologia num país da Europa, né? Então, já tendo os contatos e o caminho para chegar nas pessoas que são os potenciais usuários da nossa tecnologia. Então, está sendo um programa bem interessante aí de troca, de bastante apresentação e discussão sobre esses temas, mas também de rede, né, expandindo a nossa rede e botando a gente em contato com pessoas desse tema, responsáveis por esse tema em diversos países diferentes, onde a gente ainda não atua. É um networking poderoso, né? Com o mundo inteiro e uma troca de experiências muito rica também, né? Não, bem direcionado, assim, né? A gente fala com o cara que é responsável por meio ambiente na empresa de ônibus de Vilnius, na Lituânia, sabe? Então, são pessoas com as quais a gente nunca teria contato e que a gente consegue chegar, conversar, ter o e-mail, o telefone do cara para entrar em contato com ele depois e fazer um piloto, por exemplo. Muito bacana. A história dos desafios que foram propostos, o programa colocou desafios para que esse grupo resolvesse, é isso? E de que forma... Por favor, pode falar. Imagina. Eles, na verdade, selecionaram 3 temas que são bastante presentes na discussão de mudanças climáticas, né? Um é desperdício de alimentos, o outro é resiliência das cidades e o terceiro é descarbonização do transporte. E aí eles procuraram empresas que já estão atuando nesses temas, né? Então, não é que as empresas têm que solucionar esses problemas ou têm que pensar em soluções, não. Eles identificaram empresas que já atuam com isso para trazer essas empresas e colocá-las em contato com os diversos países aí participando do programa. E aí a Cipópolis conta já com plataformas que atuam nisso, portanto, né? Você pode falar um pouquinho para a gente dessas plataformas? Então a gente desenvolveu aí, a gente tem o produto Transit, né, que faz diversas análises relacionadas ao transporte público, e a gente desenvolveu nos últimos anos o modelo de estimativa de emissões de poluentes do transporte público. Então, o que é interessante é que o nosso modelo é baseado em dados da operação do transporte público, então a gente consegue identificar ou estimar a quantidade de, por exemplo, CO2 que foi gerada por um ônibus a partir da movimentação real daquele ônibus na cidade a cada dia, né? Então, se é um ônibus que é de uma tecnologia que polui um pouco mais e que é um dia que ele circulou menos porque ele precisou operar menos e a frota e a frota utilizada foi uma frota um pouco mais limpa, a gente consegue identificar isso nos nossos gráficos e nas nossas análises, né? Então, durante a pandemia, por exemplo, a gente conseguiu identificar exatamente qual que foi a redução de emissões causada pela redução de frota e pelo ganho de velocidade dos ônibus aí durante o período de pandemia, o período mais grave da pandemia, ano passado. Então, nossa ferramenta, ela, além de analisar os dados de operação de qualidade do serviço de transporte público, ela também gera diversas métricas em relação ao impacto ambiental do transporte público, que ajudam o gestor público a identificar as linhas que mais poluem, ou as áreas da cidade que são mais afetadas pela poluição gerada pelo transporte público, ou que permite também ao gestor acompanhar a redução das emissões do transporte público à medida que ônibus elétricos vão começando a operar na rede. Também ajuda a estimar a quantidade de energia necessária para operar uma linha que já existe com ônibus elétricos. Ajuda também a identificar linhas que você não vai conseguir operar com ônibus elétrico com a tecnologia atual, porque elas têm muitas subidas ou elas têm um perfil de operação que não é adequado para a tecnologia atual de ônibus elétrico, né? É importante entender que o ônibus elétrico funciona de um jeito diferente que o ônibus a diesel, né? Então, ele opera de outra forma. Então, o processo de trocar o ônibus a diesel por ônibus elétrico não é simplesmente de tirar um veículo e colocar o outro e continuar operando do mesmo jeito. Não é assim. Em algumas linhas você vai ter que mudar o trajeto da linha para poder operar com ônibus elétrico, em algumas linhas você vai ter que
adicionar ônibus na frota, porque se você operava com 10 ônibus a diesel, você vai precisar talvez de 12 ônibus elétricos ou 14 ônibus elétricos. Você vai ter que trocar, você vai ter que mudar os momentos em que o ônibus está na rua e que ele está na garagem. O ônibus elétrico ele tem menos autonomia, então ele tem que voltar mais vezes para a garagem. Então você vai precisar circular mais a sua frota, né? E aí você também tem toda uma questão sobre tempo de vida de bateria, e formas de carregar os ônibus que prolonguem o tempo de vida da bateria e que evitem que você troque de forma desnecessária a bateria ao longo de um contrato, o que pode comprometer o equilíbrio financeiro do contrato. Então, não basta só também planejar a operação com ônibus elétrico, mas você tem que monitorar essa operação para ter certeza que as variáveis ali de operação não estão mudando ao longo do tempo e não estão impactando justamente, né, na operação planejada e no equilíbrio financeiro dos contratos. Você comentando tudo isso, e aí fica claro a quantidade de dados e informações que uma plataforma como essa gera e a necessidade que você tem de fazer essa análise precisa em tempo real, que gere os insights necessários. Então, fazendo e reformulando a pergunta qual é o papel dessa análise de dados exatamente na descarbonização do transporte, seja ele público ou privado? Então, tem esses dois lados aí, né? Então, vamos dizer, três lados, Então, tem um papel de gerar informações e subsídios para ajudar no planejamento dessa transição. E aí é importante também lembrar de um detalhe aí que é o seguinte, os contratos de ônibus são contratos longos em geral, são contratos de 10, 15, 20 anos, né? E você não consegue normalmente alterar o perfil de veículo que está operando a rede de transporte público durante um contrato, porque esse contrato que já está em execução, ele foi feito a partir de algumas premissas, inclusive de investimento em frota, que não se adequam, que não são compatíveis com o ônibus elétrico, né? Então, quando se escreveu esses contratos há 20 anos atrás, ninguém pensou no custo que seria substituir um ônibus a diesel por um ônibus elétrico. Então, existe também ali uma janela de oportunidade, que é justamente quando vencem os contratos de transporte da cidade, a cidade vai preparar novos contratos, e esses novos contratos já tem que levar em conta essa transição energética. Então, a ferramenta, um dos objetivos e uma das formas que ela pode ajudar é justamente fornecendo os dados e os subsídios para planejar essa transição e preparar os novos contratos de transporte que estão vencendo nas cidades e vão começar a serem renovados e já tem que ser renovados com esse foco em eletrificação. Uma outra forma é justamente monitorando a operação para garantir que as métricas e os parâmetros de operação que foram especificados no planejamento das frotas e da operação, eles continuam válidos durante a operação do sistema. Então, mais concretamente, por exemplo, velocidade média, né? Então, se você projeta uma linha que ela opera com uma certa velocidade média, o ônibus demora um certo tempo para ir até o ponto final e voltar para o ponto inicial. E aí você consegue garantir que a bateria do ônibus vai durar durante um certo número de viagens que ele vai e volta do ponto inicial para o ponto final, e depois o ônibus vai para a garagem para reabastecer, para recarregar a bateria. Se a velocidade média começa a cair e esse tempo de viagem começa a aumentar, você já não vai conseguir fazer todas as viagens que você precisava com uma mesma carga. E o ônibus vai ter que ir vai ter que ir antes para a garagem, né? Antes de realizar todas as viagens que ele tinha previsto. E aí isso te afeta na tua operação, porque você vai ter um ônibus a menos para operar e tem ainda partidas a realizar. Então, a condição de operação tem que ser constantemente monitorada para garantir que os ônibus elétricos vão poder operar, vão poder funcionar de acordo com o previsto, né? E a terceira forma que eu entendo que a análise de dados aí pode ajudar nesse processo é dando mais transparência para o processo e dando transparência para que a população consiga acompanhar se as metas de descarbonização, se as metas de introdução de alternativas limpas, né, no transporte público, se elas estão sendo batidas
e aí, de uma certa forma, pressionar o poder público e pressionar todos os atores envolvidos no processo a manterem, a cumprirem as metas, né? Então, a realizarem as ações necessárias para que as metas de redução de emissão sejam batidas, né? Então, acho que a transparência também é um ponto bastante importante em que a gente, tratando dado, mostrando para a população como a política de eletrificação está dando efeito, como que está melhorando a qualidade do ar, como que isso é benéfico para a população, para os passageiros, mostrando tudo isso, deixando isso claro para a população, ajuda também a que todo mundo se engaje no cumprimento dessas metas e ajude a cumprir os objetivos aí de redução de emissões do Brasil e também aí no mundo. Muito bem. Quando a gente fala dessa busca em melhorar a qualidade do transporte urbano, utilizando todas essas ferramentas, utilizando análise de dados, a gente também tem que lembrar que a cidade é um organismo vivo que tem muitas outras frentes onde essa análise de dados pode colaborar. Como é que a Cipópolis tem proposto essa gestão em outras áreas, em outras rotinas dos centros urbanos, Roberto? Não, sem dúvida, né? Assim, esse processo aí de redução de emissões do transporte, ele vai muito além de uma simples troca de tecnologia, né? Do diesel para o ônibus elétrico, por exemplo. Você tem outras fontes de emissões no transporte, então você tem os carros privados, você tem transporte de mercadoria, você tem diversas formas aí formas de modalidades de transporte, né, que acabam contribuindo aí para as emissões. Então, existem diversas outras medidas que têm que ser tomadas, por exemplo, redução de viagens, né? Então, diminuir a quantidade de quilômetros que as pessoas precisam se deslocar, ou diminuir o uso do automóvel, ou o uso de caminhões para distribuição de mercadorias e tal. E isso tem muito a ver com o uso do espaço da cidade, né? Com a ocupação do espaço, com a distribuição de oportunidades dentro da cidade, né? Uma pessoa, por exemplo, não sai do extremo da zona sul de São Paulo para ir para o centro da cidade porque ela quer, né? Ninguém quer passar 2 horas no trânsito, né, ou se deslocar 20, 40 quilômetros por dia. As pessoas fazem isso porque são os locais onde as oportunidades estão concentradas, né? E, então, assim, uma organização ruim da cidade, com concentração de oportunidades em alguns locais, ela acaba tendo impacto, gerando uma maior quantidade de viagens na cidade e acaba gerando maior emissão relacionada a transporte. Então, existem, né, diversas medidas, como uma melhor organização da cidade, um melhor uso do espaço, uma distribuição melhor das oportunidades, também um incentivo a formas sustentáveis de transporte, então incentivo ao transporte ativo, caminhada, o uso de bicicleta, troca de alguma viagem de carro por uma viagem de bicicleta. Isso tudo ajuda a diminuir a quantidade de emissões do transporte. Então, a gente está falando aí de uma integração de várias áreas aí, né? Então, para a gente distribuir melhor as oportunidades, a gente tem que colocar, por exemplo, emprego em diversas áreas da cidade, ou postos de saúde, estrutura de saúde em diversas regiões, escola em diversas regiões, para que a pessoa não precise se deslocar muito para ter acesso a uma escola, acesso a um emprego, acesso a um equipamento de saúde, né? Então, a Cipópolis, o que a gente está fazendo, a gente está desenvolvendo aí um produto bem, né, que ajude as cidades nessa tarefa, que vai integrar dados de diversas outras verticais da gestão pública, né? Então, a gente vai parar de falar só de transporte, mas também integrar dados de educação, dados de saúde, dados de meio ambiente, dados de segurança pública, para que o gestor público tenha cada vez mais essa visão integrada da cidade e que ele entenda que a decisão dele de criar uma escola em um certo local, ela tem impactos em diversas outras áreas da cidade
e em diversos outros aspectos da vida do cidadão. Não é uma decisão que diz respeito apenas à educação, né? Então, acho que a gestão da cidade aí para o futuro, ela vai passar muito por essa integração. A cidade é um sistema complexo e cada mudança que você faz, uma mudança que você faz num item, numa área, ela tem impacto em diversas outras áreas, né? E se você não tem esses dados das diversas áreas integrados, que você consiga medir o impacto de uma mudança nos diversos aspectos da cidade, fica muito difícil de você conseguir progredir e melhorar a qualidade de vida da população, já que as iniciativas são desintegradas e a melhoria de uma coisa acaba piorando outra, né? Então, o que a gente vê aí para o futuro é uma maior integração dos dados, uma maior relação entre as áreas de gestão de uma cidade para melhorar a vida do cidadão, reduzir a necessidade de transporte e reduzir a quantidade de emissões geradas pelo transporte. Maravilha. A gente vai encerrar, mas ainda tem tempo para mais uma pergunta, que é relacionada aí à COP26, né? Qual é a sua expectativa com relação ao evento, as medidas que podem ser anunciadas lá e o impacto delas nas empresas de tecnologia como a Cipópolis? Acho que, assim, a cada conferência dessas fica mais claro, mais específico, mais detalhadas as metas de redução de emissões, né? Então, a cada evento fica mais claro o que os países têm que fazer, o que os governos têm que fazer de forma concreta para atingir os objetivos, né? E evitar o sobreaquecimento do planeta e as consequências que isso traria para diversas populações aí no mundo todo, né? Então, acho que no começo eram metas muito abstratas e objetivos difíceis de mensurar, mas a cada ano e a cada evento, os objetivos ficam cada vez mais mensuráveis, as metas ficam cada vez mais concretas e mais claras, e as ações que decorrem de metas claras são mais objetivas também, né? Então, acho que quando se começou com essa discussão, ninguém sabia muito o que fazer para reduzir as emissões e evitar o aquecimento global e as mudanças climáticas. Mas a cada evento ficam muito mais claras as metas e os objetivos, e com objetivos claros, as ações dos governos são mais específicas e mais também claras, né? Então, acho que a consequência direta vai ser que os governos vão agir ainda mais nessa agenda e os governos terão objetivos muito mais claros e ações muito mais claras para atingir esses objetivos nos próximos anos. Então, por exemplo, ainda hoje, no Brasil, a descarbonização do transporte é algo que as cidades sabem que vão ter que fazer, mas ainda tem muito poucas cidades agindo com metas claras e objetivas de como atingir a descarbonização do transporte, né? Acho que depois dessas discussões, essa é uma área que, por exemplo, vai avançar bastante. Vai ficar muito mais claro para as cidades o que elas têm que fazer, e sabendo o que elas têm que fazer, elas conseguem planejar essas ações concretas e aí realizar ao longo do tempo essas ações. Então, o que eu espero da COP é que se avance nessas pautas ambientais, mas que elas fiquem muito mais claras e as ações também sejam muito mais diretas e muito mais fáceis de serem tomadas pelas cidades, para que a gente consiga aí reduzir o impacto da sociedade, do ser humano no planeta, e evitar aí as grandes catástrofes que seriam as consequências aí naturais do aquecimento global. E uma vez essa pauta definida, né, Roberto, fica muito mais fácil para o governante tomar as decisões, fazer os seus planejamentos. E, claro, fica muito mais claro a importância da tecnologia e da própria análise de dados para colaborar nessa estratégia, né?
Não, é isso, assim, é um problema, o problema ambiental, assim, é um problema gigantesco, mas é difícil de mensurar, né? O pessoal compara um pouco com fumar, né, por exemplo. Fumar, assim, fumar você sabe que faz mal, mas faz mal um pouquinho por dia, e você não é que você não acende um cigarro e fica doente em seguida, né? O impacto de fumar você vai sentir depois de vários anos, né? Então é difícil você medir e você trocar um prazer ali que é imediato de acender um cigarro por uma perspectiva talvez futura de ficar doente, né? Mas acaba ficando, né? E acaba chegando essa hora. Então é difícil você mensurar. Então o aquecimento global tem um pouco essa característica. O impacto vai ser sentido daqui a 10, 20 anos, né? Mas a medida tem que ser tomada agora. E aí como é que você mede, como é que você convence as pessoas a tomarem as medidas agora de um impacto que vai ser lá para frente, né? Então, é preciso metas concretas, é preciso medir, é preciso ter número, métrica, valores, tendências para que as pessoas vejam e deixem que isso fique mais concreto o impacto positivo dessas medidas. Muito boa analogia. Muito bem, a gente vai precisar terminar a nossa conversa. Mais uma vez tivemos aqui Roberto Spaces, CEO e cofundador da Cipópolis, para conversar com a gente sobre como a análise de dados pode ajudar a descarbonizar o transporte. Roberto, muito obrigado mais uma vez por esse seu tempo e seu conhecimento aqui compartilhado com a gente. Imagina, obrigado, Fabiano, pela oportunidade. Espero que o pessoal que tem escutado aí tenha aprendido alguma coisa. E é isso aí. Vamos falar agora bastante de pautas ambientais e vai ser aí um tema de bastante repercussão e de várias ações aí dos governos para atingir metas de redução de emissões e melhorar aí a qualidade do meio ambiente aí para todos os cidadãos. Muito bem, muito obrigado, Roberto, mais uma vez. E eu espero que você tenha gostado deste podcast. Curta e compartilhe este e outros conteúdos relevantes que nós postamos sobre tecnologia aqui no canal Green Talks, no Blog Insights, no YouTube e também em nossas mídias sociais. Muito obrigado e até o próximo episódio.